Fala comigo, estudante. Filemon e o nosso desafio continua. Essa talvez seja uma das menores cartas que nós vamos encontrar no Novo Testamento. Temos ainda Judas e outras cartas menores, como as que João escreve, mas de forma bem resumida, Paulo tem algo muito especial a falar a Filemon, um cristão de classe média para classe alta, porque ele tinha algumas posses ao ponto de ter condições de manter um escravo. O nome desse escravo era Onésimo. O que a carta nos dá a entender é que, em algum momento da sua vida, Onésimo fugiu da casa de Filemon, e nós podemos entender, observando as palavras que Paulo utiliza aqui, que muito provavelmente ele furtou alguma coisa. Ele saiu devendo alguma coisa, saiu fugido ali daquela casa, e ele, através da mão da providência de Deus, acabou se deparando com Paulo. Muito provavelmente ele estava, nesse momento, na cidade de Roma, e fugindo o mundo afora, para não ser pego, não ter a sua identidade revelada, ele vai para o mais longe, lugar mais longe que conseguiu, e foi, nesse momento, alcançado pelo Evangelho. E essa carta, então, é uma carta onde Paulo quer regularizar essa situação. Onésimo virou um cristão, compartilhou o seu passado, a sua trajetória, e Paulo diz aí, você precisa resolver isso. Você precisa, de alguma forma, se reconciliar com Filemon, que é um irmão em Cristo. E por mais que você fez algo terrível, eu acredito que se eu intervir, se eu agir como mediador, ele vai perdoar você e vocês poderão voltar a viver juntos. E aqui nesse momento, nós vemos que na casa de Filemon existia uma espécie de igreja domiciliar, eles se reuniam na casa dele, era um homem piedoso, confiava em Cristo, tanto que acolhia outras pessoas nesse sentido, e essa carta é um grande pedido de perdão. Por favor, Filemon. Paulo pede para assumir essa responsabilidade, considerando que, se fosse para calcular, falando sobre eternidade, falando sobre bênçãos espirituais, Filemon era eternamente devedor ao que Paulo fez por ele. Paulo apresentou o evangelho e, através da pregação dele, Filemon creu. Então Paulo diz, coloca na minha conta tudo que ele te deve. Ele fugiu, você tinha comprado dele, ele te deve isso, ou ele levou mais alguma coisa, coloca na minha conta. Perdoe ele, receba ele, porque agora ele não vai ser só um escravo, ele não vai só te ajudar nas tarefas, ele também é um irmão em Cristo. Nós vemos mais duas informações importantes aqui. Primeiro é a idade de Paulo. Ele, nesse momento, já está bem avançado, tanto que ele diz, olha, quem está escrevendo é Paulo, Paulo o Velho. Eu estou preso, é uma informação que nós temos. Nesse sentido, Onésimo estava ajudando Paulo. Paulo fica triste em perder a mão de obra dele, o apoio dele, mas achava mais importante retratar essa situação entre Filemon e Onésimo. Paulo tinha ainda a expectativa de ser solto, e ele ora por isso, pede oração por isso, com a expectativa de produzir mais. Uma carta bem resumida que mostra que o evangelho quebra qualquer barreira de ofensa, de pecado, de crime, de dívida, tanto que Paulo deixa bem claro, é isso que você deve fazer. Foi um prejuízo grande? Era um escravo bom de serviço? Levou dinheiro, levou bens de vocês? Perdoe. É isso que o Evangelho nos habilita a fazer. Que Deus nos ajude na continuidade do nosso desafio.